Mali, Níger e Burkina Faso uniram-se para criar uma federação para se protegerem contra ataques, a Aliança dos Estados do Sahel. Vou explicar isso em alguns segundos, mas o Mali surpreendeu todo mundo quando recuperou uma grande cidade que tinha sido tomada por rebeldes e terroristas durante anos. Os terroristas viviam na cidade há cerca de 10 anos. O governo lutava para tomar a cidade chamada Kidal e essa nunca foi uma tarefa fácil. A França até interveio para ajudar a combater esses terror e infelizmente, como sabemos, não conseguiram vencer e em muitos casos os soldados do Mali nem sequer foram autorizados pela França a entrar em áreas definidas do seu próprio país. Então, os franceses vêm ao seu país, supostamente para lutar contra rebeldes e terror, e depois dizem ao seu exército que não tem permissão para lutar com eles naquela região, mas este é o seu país. Muito interessante. É por isso que havia muitas suspeitas de que a França poderia ter ajudado esses terror com armamento, inteligência e muitas outras coisas. Mas você pode perguntar, por que eles fariam isso? Bem, é simples, para perpetuar a sua ação. Isso é muito claro e óbvio. A razão é que as tropas francesas recebiam muito dinheiro, milhões de euros por dia, apenas por estarem no país lutando contra esses grupos. Ok, vamos pensar sobre isso. Se você está a receber milhões de euros por dia, apenas por estar em África, lutando contra um grupo terror, quanto tempo você precisará para expulsá-los, sabendo que está a receber milhões de euros por dia por isso? Você vai fazer isso em 3 dias? Ou talvez estendê-los por um mês, 6 meses, 2 anos ou talvez 10 anos? A resposta é óbvia. Agora, as pessoas estão chocadas porque o governo do Mali fez um trabalho tremendo, conseguindo expulsar os rebeldes. O que é ainda mais chocante é que surgiram mais informações dizendo que não foram apenas os soldados do Mali que lutaram contra essas pessoas. Na verdade, o Burkina Faso e o Níger enviaram ajuda para combater esses rebeldes. Disse que a região do Kidal, no Mali, tem sido o epicentro da insurgência dos rebeldes terror desde a independência. Eles ameaçam o povo do norte do Mali e querem dividir o país em 2 partes. Querem criar o seu próprio país. Claro que o governo do Mali não permitiria isso e as forças armadas do Burkina Faso teriam apoiado. E vários observadores também confirmaram isso. Até o Níger se juntou à luta para reconquistar a cidade, enviando munições e mais. O Mali passou por muitas dificuldades com os rebeldes durante muito tempo e o governo francês se ofereceu para ajudar. Eles disseram: podemos ajudá-lo a lutar contra esses terroristas. Apenas permita-nos entrar no seu país. Seu povo sofreu por muito tempo. Deixe-nos ajudá-lo. Mali disse: isso é realmente bom, porque você é um país poderoso e tem um exército poderoso. Pode vir e resolva o problema. Foi assim que os franceses chegaram ao Mali, mas o problema nunca acabou. Ficou ainda pior. Veja bem, em 2022, o Sahel registrou um aumento de 8% nas mortes relacionadas com terrorismo e os primeiros 6 meses registraram um aumento dramático nos ataques, com mais de 2.000 civis mortos. Esse foi um aumento de mais de 50% em relação a 2021. Na verdade, algumas pessoas suspeitam que os franceses estavam realmente a criar o problema para serem pagos. Eles sempre foram pagos milhões de euros todos os dias. Por isso, ficaram muito bravos quando foram expulsos do país. Então, além de serem pagos, o objetivo era controlar os políticos africanos. Veja bem, por estarem em África, conseguiram controlar os minerais nesses países e se envolverem na política para tomar o poder. E infelizmente tiveram sucesso de várias maneiras. Alguns países estavam a passar por uma situação muito semelhante. E o que esses países têm em comum? Todos derrubaram seus presidentes porque sentiram que esses presidentes não estavam a trabalhar no interesse do povo. Na verdade, estavam a favor dos interesses das empresas internacionais e as pessoas os deram o pontapé inicial e escolheram alguns militares para liderar os países. Por quê? Porque os presidentes não eram adequados, não estavam a trabalhar para os seus povos. Agora, o que aconteceu depois disso foi muito interessante. No lado ocidental da África existem 15 países chamados CEDEAO. Esta é uma união de países que se unem econômica e militarmente. Todos esses outros países da CEDEAO se posicionaram contra o Níger e o Mali, sancionaram os povos e o bloqueio dos países, impedindo-os de importar alimentos, medicamentos, transportes ou quaisquer outras coisas. A punição não foi contra os militares no poder, foi contra o povo do Mali e Níger. A ideia era asfixiar o Mali e o Níger
Níger com o objetivo de levar os povos a revoltarem-se contra os novos governos. Quando sancionam um certo país, as pessoas no poder não sofrem. Aliás, não são afetadas de forma alguma, porque recebem quase tudo de graça. A população é quem paga os preços elevados dos produtos diários. A população é quem sofre. Por isso, digo que o objetivo era asfixiar o povo do Mali e do Níger na pobreza e na raiva, esperando que se levantassem e lutassem contra o seu próprio governo. Mas isso simplesmente não aconteceu, porque o povo do Mali e do Níger não é estúpido. É um povo educado e bem informado. Os malianos e os nigerinos apoiam fortemente seu próprio governo, porque obviamente compreendem o significado da liberdade. Burkina Faso passou pela mesma coisa com um governo muito novo e o visionário Ibrahim Traoré. Ele está agora mudando o país para o melhor. A realidade é que a maior parte dos países da África, incluindo a Nigéria, a Costa do Marfim, o Senegal e muitos outros, são governados por presidentes que aparentemente são fantoches dos governos europeus. Basicamente, os europeus vêm para esses países, fazem o que querem, tiram dinheiro das minas, dos diamantes, do ouro, da madeira e tudo quanto querem. Então, eles colocaram vocês como presidentes, pessoas que facilitam a exploração dos africanos, dão-lhes acesso às partes mais ricas desses países. Empresas como a Total Energy, a British Petroleum, a Areva, Vinci e muitas outras servem esse propósito. E países como o Mali, o Níger e o Burkina Faso são completamente contra isso. Não mencionei o Gabão porque o golpe lá pareceu estranho e acreditamos que foi uma farsa. Deixe-me lembrar aqui que países francófonos, ou seja, países africanos da língua francesa que foram colonizados pela França, a moeda deles hoje é imprensa na França. Mas você não pode comprar nada com esse dinheiro vindo de África a ir para a França. Tem um termo específico para isso: neocolonialismo. Todos os anos, os países pobres em África pagam a França em nome do colonialismo. E isso é aceitável? Absolutamente não. Isso não é aceitável. O Mali, o Níger e o Burkina Faso já estão fartos, por isso criaram sua própria aliança, a Aliança dos Estados do Sahel, e vão apoiar-se mutuamente. Ou seja, quem tiver problema ou opor-se a um deles terá problemas reais com todos eles. Mas não é assim que a África devia ser ao todo. Imagine se todos os países africanos fossem unidos. Basicamente, esta é uma aliança paralela, uma defesa mútua. O objetivo do pacto é estabelecer uma estrutura de assistência mútua e defesa coletiva. Então, vão agora cooperar contra ameaças, rebeliões armadas e agressões externas. Esses três países uniram-se agora contra qualquer agressão externa, seja terrorista ou da CEDEAO. A Aliança dos Estados do Sahel foi criada em parte devido às ameaças da CEDEAO de intervir militarmente no Níger, e agora estão também a combater o terror, protegendo-se um ao outro. Não é lindo? Acho isso muito lindo, e minha pergunta é muito simples. Durante todos esses anos que a União Africana existiu, onde estavam quando esses rebeldes atacaram o Mali? Entre 2007 e 2022, 22.074 pessoas foram mortas em 6.408 ataques terroristas no Sahel. A região foi a área mais impactada do mundo, representando 43 de todas as mortes globais por terrorismo. Como é que a União Africana não conseguiu acabar com as rebeliões e o terrorismo em África? Como? Dois países do Sahel, Mali e Burkina Faso, estão entre os 5 países mais afetados pelas mortes por terrorismo. Em 2022, Burkina Faso teve 1.135 mortes por terrorismo, mais do que qualquer outro país do mundo. Onde estava a União Africana quando tudo isso aconteceu? Essa é uma pergunta que todo africano devia estar fazendo. Sinceramente, a União Africana tem muito poder, é supostamente patrocinada, tem dinheiro e todas as ferramentas para fazer algo significativo. Não estou a exagerar quando digo que são pessoas certas para fazer o trabalho em África. São supostamente capazes e temos muitas pessoas inteligentes à nossa disposição. Mas como é que não acabaram com a rebelião que tem ameaçado a África? Como é que eles não tiraram Kidal das mãos dos rebeldes todo esse tempo? Agora, a Aliança dos Estados do Sahel, esta organização muito jovem de 3 países, uniu-se e surpreendentemente, no seu primeiro ataque, expulsou os rebeldes. Os mesmos rebeldes que os franceses não conseguiram expulsar durante 10 anos, mas eram pagos milhões de euros todos os dias. Como se explica isso, amigos? Diga-nos o que acha aqui nos comentários. Você vê a verdade surgindo. Você basicamente descobre toda a manipulação. A guerra custa dinheiro e é por isso que o mundo está sempre em guerra em algum lugar, porque um grupo de pessoas em algum lugar está a ficar mais rico. Quando eles dizem que há rebeldes em seus países e temos que combatê-los, isso significa negócio para eles. Não fornece as munições de graça. Você
você precisa pagar dinheiro para que eles possam ajudá-los com equipamentos e soldados. Algumas pessoas estão lucrando com tudo isso. Podemos fazer um vídeo detalhando como isso funciona. Me diga se quiser saber. Mas estou muito feliz por ver os nossos irmãos no Mali, Níger e Burkina Faso fortes e unidos. O que você acha? Deixe as suas opiniões aqui nos comentários. Obrigado por estar aqui. É sempre um grande prazer discutir questões africanas aqui com vocês. Hey, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal e seguir a nossa página para mais vídeos como este. Vejo vocês no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau.